E nesta quinta-feira, dia 26 de março, acontece o lançamento do livro Canto Contido, de Valdelice Pinheiro. E eu estou aqui com a presidente da Academia de Letras de Itabuna, Sônia Maron, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse lançamento. Mas antes de falar sobre o lançamento do livro, eu queria que você falasse sobre a própria Valdelice. Para quem não sabe, quem foi Valdelice Pinheiro? Raquel, é difícil falar sobre Valdelice, porque quando você gosta profundamente de uma pessoa, né? Quando essa pessoa foi muito importante na sua vida, tudo que você disser cheira a suspeição, né? O Instituto Jurídico. Mas, de qualquer sorte, é interessante que eu tente traçar o perfil de Valdelice. Valdelice é itabunense, nascida em Ferradas, numa fazenda que o pai dela, seu Vital Pinheiro, tinha, me parece que foi na fazenda. E era uma pessoa singular, diferente do comum das pessoas. Primeiro, ela nasceu poeta. Até uma frase de Valdelice já cheirava a poesia, né? O jeitinho manso, quieto, humilde, tímida, encolhidinha, não suportava a notoriedade. Ela veio me enriquecer a cultura de Itabuna, apesar do jeitinho tímido e ensimesmado. Ainda assim, ela não podia passar despercebida. Quando surgiu a ideia de uma faculdade de filosofia em Itabuna, ela fez parte do grupo que criou a Faculdade de Filosofia, que depois se uniu à de Economia e Administração, que eram de Itabuna, e a Faculdade de Direito de Ilhéus, formando uma federação de escolas superiores. Então, hoje, nós podemos dizer que Valdelice foi e é um pedaço da UESC. E sua relação com ela? Como é que você conheceu Valdelice Pinheiro? Eu acho que eu já não nasci conhecendo Valdelice, mas o melhor da vida da gente, que é o início da adolescência, a pré-adolescência, Valdelice era minha vizinha, numa transversal da Rua Rio Barbosa. E eu sempre eu tive muito carinho pela família dela toda, né? Os irmãos de Valdelice eram amigos do meu pai, dos meus tios-avós, a família Almeida, e eu me habituei a todos eles, a querer bem a Pinheiro. Pinheiro, para mim, foi meu segundo pai, o meu irmão mais velho, né, que era o patriarca da família. Como eu frequentava muito a casa dela e me encantava com a grandeza e o conhecimento de Valdelice, ela se tornou, digamos, minha preceptora. Ela me colocou nas mãos do Pequeno Príncipe, Jiddu Krishnamurti, todos os grandes filósofos que ela entendeu que naquela idade, com 14 anos, eu já podia ter uma iniciação filosófica. Ela me estimulava a ler. E eu me tornei uma leitora incurável até hoje. Então era uma troca literária e afetiva também. Afetiva, exatamente. Era como se fosse minha irmã mais velha. E por que quase 12 anos após a morte dela, por que esse livro, O Canto Contido? Bom, Raquel, a história desse livro é o seguinte: eu tinha comigo, dado por ela e autografado por ela, o primeiro livro que ela editou na Itagraf. Era na Rua Barbosa, no calçadão, de um amigo nosso, Hélio Nunes. E o segundo livro, Ciro de Matos, nosso confrade e amigo, Ciro tinha o Pacto. E eu sempre, depois que se falou em Academia de Letras, e que nós formamos esse grupo, e que eu tenho a honra de ter sido escolhida para presidir, é meio espinhoso, né? Mas eu vou carregando minha cruz. Tá entendendo? Então, meu sonho era reeditar o livro de Valdelice, porque houve, naturalmente, um livro sofisticado, um livro bonito, né, de quase uma análise literária, feito pela professora e doutora Tica Simões, mas o livro que eu tinha, o que Ciro tinha, era aquele livrinho que Hélio Nunes imprimiu, tá entendendo? Com amor, que ele era amicíssimo dela. E nós tínhamos esse desejo, eu e Ciro. Por fim, nós resolvemos tentar um patrocínio e conseguimos, com José Carlos Neto, proprietário do Laboratório LID. Esse livro é a junção de 2 livros. De Dentro de Mim primeiro, depois o Pacto. São os 2 livros. Aliás, eles estão aqui. Se for possível, você aproveitar a imagem. Mostro.
Por que o nome, O Canto Contido? O Canto Contido é exatamente o perfil dela, né? Ciro que conheceu também. Eu e Ciro éramos adolescentes na mesma época. Éramos vizinhos na Rua Rio Barbosa. Ele conhece a trajetória de Valdelice. E eu achei o nome muito apropriado, porque ela era uma pessoa extremamente modesta. Ela não queria notoriedade, não queria prêmios. E a capa, Sônia? Quem foi que escolheu a arte dessa capa linda, que é toda em traços? A capa é azul, tem traços escuros, mas tem um pequeno pássaro verde. E bem vivo, né? E bem vivo. Pois é, a capa foi o web design da Giostre, da editora. E submetido à nossa apreciação de Ciro e minha, nós achamos que eles captaram exatamente o nosso pensamento, né? É uma árvore em negro, com folhas, mas as folhas secas, mas tem o pássaro canoro vivo, porque a voz dela nunca ninguém vai calar. É uma pergunta difícil essa, Sônia, mas qual o seu poema preferido de Valdelice Pinheiro? E tá nesse livro? Está, é Testamento. Você poderia ler ele pra gente? Deixo aos sapos a lagoa escura, meus ouvidos dissolvidos no ar. Deixo as esperanças que me visitaram, as paredes vazias do meu quarto verde. Deixo meus livros para as almas que os quiserem, e ficam meus discos para o sonho dos meus amigos. Deixo meu silêncio para os vales azuis da minha infância e minhas palavras más para o perdão dos que me conheceram. Deixo meus sonhos feitos cinza para cruzes na testa dos cristãos. Deixo minhas roupas para as velhinhas rotas das esquinas. E meus sapatos, quero os meus sapatos cheios de Papai Noel, postos na janela dos que não têm sapato. A sombra das minhas mãos inúteis eu deixo para os pianos sozinhos das casas de penhor. E deixo meu violão para teus dedos longos, teus dedos de poema, que me buscarão nas cordas esquecidas. Esse poema, além da beleza, eu vi nascer. Eu estava junto dela, ela tinha uma máquina Olivetti portátil, e ela, quando escrevia, era perfeccionista. Ela fazia, desfazia, fazia, desfazia, achava que estava feio, me perguntava, eu achava lindo. Eu, com 16, 17 anos, lá ia fazer crítica no poema de Val, Lalá, como nós chamávamos na intimidade, na família, né? O apelido dela é Lalá, para a família. Então, o que Lalá escrevia, tudo para mim era lindo. Mas esse poema me tocou, eu achei lindo. Ela disse, não, eu ainda vou melhorar. Ela estava datilografando numa folha de papel amarela. Puxou da máquina, embolou, jogou no vaso do lixo. Eu apanhei, abri e guardei. Eu tenho comigo até hoje. O original? Tenho o original, dentro de um livro de missa. E ela mudou depois? Essa versão é diferente da que você guardou? É a mesma versão. Ela conferiu, leu, releu e ficou a mesma, né? Mas eu guardei. O que foi pro lixo eu guardei. E vai ser uma noite também de homenagem a Valdelice Pinheiro, né? Exatamente. E nós deixamos, a mesa diretora da academia, da qual você faz parte, né? Você sabe que nós decidimos que fosse, digamos assim, a reabertura dos trabalhos, né? O retomar das atividades da Academia de Letras de Itabuna, que é conhecida pela sigla de ALITA, exatamente neste ano do centenário do seu patrono Adonias Filho. Digamos que essa homenagem maior, esse evento magno do lançamento do livro de Valdelice, seja também uma homenagem ao patrono da Academia, Adonias Filho. Você acha que Valdelice, em algum lugar, ela vai estar presenciando essa homenagem que está sendo feita a ela com tanto carinho? Eu acho, Raquel, é uma discussão complicada, né? Mas eu acho que pessoas como Valdelice não desaparecem, não ficam só em nossa lembrança, né? Ela há de estar em alguma dimensão. Aliás, tem um verso dela que está na lápide. O verso é o seguinte: transpasso o tempo e nesse verso me eternizo. Então, fica o convite para o livro Canto Contido, de Valdelice Pinheiro, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 26 de março, às 20 horas, no auditório da FTC. E nós agradecemos aqui a entrevista com a presidente da Academia de Letras de Itabuna, Sônia Maron. Muito obrigada, Sônia. Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar mais uma vez o nosso lançamento. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, TVI.